Então, muito boa tarde. Vamos dar início à reunião do Grupo de Trabalho de Direitos das Pessoas com Deficiência. A senhora coordenadora, a deputada Emília Cerqueira, hoje não pode estar presente, pediu-me a mim que a substituísse na condução dos trabalhos, assim faremos. Hoje temos para audição a Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais. Os membros desta associação que vão estar nesta reunião serão a doutora Lia Silva e o doutor Gonçalo Augusto. Temos também via online a senhora deputada do Bloco de Esquerda, Diana Santos, a senhora deputada do PCP, Diana Ferreira, e aqui comigo na sala a senhora deputada do Partido Socialista, Marta Freitas. Irá também acompanhar-nos logo possível a senhora deputada Emília Cerqueira do Partido Social Democrata. Recordo os tempos para as intervenções desta audição. A entidade convidada terá 10 minutos iniciais para a primeira intervenção. Cada grupo parlamentar irá intervir durante 5 minutos e, no final, a Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais voltará a ter a oportunidade de falar durante 10 minutos. Convido, então, a senhora doutora Lia Silva para a sua primeira intervenção. Boa tarde, bem-vinda a esta reunião. Boa tarde a todos. Estão a ouvir-me? Perfeitamente, a ouvi-la e a vê-la. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, desde já, muito obrigada pelo convite à Assembleia e deste grupo em especial de trabalho. Ficamos muito honrados pelo vosso convite. Eu não sei exatamente de que maneira é que nós poderemos ser úteis aos vossos trabalhos, mas eu penso que aquilo que faz sentido é nós apresentarmos como associação e apresentar o nosso trabalho, apresentar a nossa matriz de projetos e de plano de desenvolvimento para a área em que trabalhamos. Se calhar começar por dizer que a nossa associação mudou de nome há pouco tempo, precisamente para seguir as boas práticas no que diz respeito à linguagem utilizada para nos referirmos às pessoas com deficiência. Portanto, a Andevis passou a ser a Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual e não para deficientes visuais. Portanto, a Andevis é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 2008, é uma associada efetiva da FPDD, Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência. Portanto, nós emanamos da ACAPO, começámos por ser uma filha da ACAPO que achou que o desporto para as pessoas com deficiência visual merecia uma resposta única e particular e, portanto, foi criada esta associação com esse objetivo e, de facto, as nossas principais missões são a promoção da prática de atividade física regular e do desporto de alto rendimento para pessoas com deficiência visual, assim como a cooperação com entidades nacionais e internacionais que desenvolvem o seu trabalho com o mesmo propósito que a nossa associação. Portanto, a Andevis parte de princípios muito importantes para desenvolver o seu trabalho, nomeadamente o reconhecimento dos amplos benefícios que a prática física regular tem para a qualidade de vida de qualquer pessoa, independentemente das suas capacidades físicas, intelectuais e sensoriais, e a posição privilegiada que o desporto como plataforma ocupa para influenciar positivamente a saúde física e psicossocial das pessoas com deficiência visual. A Andevis sabe que as pessoas com deficiência visual têm a mesma necessidade de praticar desporto e de se envolver em atividades físicas como têm as pessoas sem deficiência visual. Contudo, as oportunidades para esta população praticar desporto não estão igualmente acessíveis como estão às restantes pessoas, aos restantes cidadãos. Por isso mesmo, a Andevis trabalha para proporcionar às pessoas com deficiência visual mais oportunidades e melhores condições para que possam praticar desporto de forma regular. A Andevis tem ainda a seu cargo a organização das competições nacionais de goalball, o Campeonato Nacional de Goalball, modalidade paralímpica, desde há 70 anos, a Taça de Portugal e a Supertaça, e coordena ainda também as seleções nacionais da modalidade de goalball, seleções nacionais masculinas e femininas, sénior e sub-21. Para além disso, a Andevis nos últimos anos, portanto desde 2018, que tem tentado a desenvolver outras modalidades para a deficiência visual, nomeadamente o showdown e também o futebol para cegos, e tem ao longo destes anos recebido o apoio
financeiro do INR, do Instituto Nacional para a Reabilitação, portanto somos também uma ONG PD e temos também conseguido ser vencedores de alguns prémios, nomeadamente do Prémio Futebol para Todos da Federação Portuguesa de Futebol, com um projeto inovador dentro desta área, dentro desta modalidade que é o futebol para cegos. E estamos completamente abertos às vossas questões e muito curiosos para saber também como é que podemos ser úteis no vosso trabalho. Muito obrigada, doutora Lia Silva, por esta primeira intervenção e por nos deixar aqui já algum conhecimento do trabalho que a Associação está a desenvolver. Vamos dar agora início a esta ronda de intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Socialista e a senhora deputada Marta Freitas tem 5 minutos para a sua intervenção. Muito obrigada. Agradeço à coordenadora. Cumprimentar a Associação Nacional de Desporto para pessoas com deficiência visual e cumprimentar a doutora Lia Silva e parece que estaria presente também o doutor Gonçalo Augusto, portanto, através de ambos também cumprimentar todos os vossos associados e congratular por todo o trabalho que a Associação faz no sentido de promoção da atividade física, também da prática desportiva entre as pessoas com deficiência visual. Sabemos o contributo que tem para um estilo de vida saudável, para a componente física, mas também o importante contributo que tem na componente psíquica e bem-estar das pessoas, não só as pessoas com deficiência, mas aqui neste caso as pessoas com deficiência visual. E, portanto, é um papel extremamente importante, este papel da associação. E é interessante que ao explorar o vosso trabalho verificamos a quantidade de atividades que é possível concretizar atividades desportivas entre as pessoas com deficiência visual. É realmente um trabalho desafiante, mas certamente muito motivador e é realmente interessante ver o potencial que tem e as capacidades que desenvolvem na pessoa com deficiência visual. Portanto, é um trabalho realmente de congratular. Efetivamente, tem havido, é importante incentivar e tem havido uma preocupação por parte do Governo de incentivar a prática desportiva entre as pessoas com deficiência. Verificamos na Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência esse foco realmente em dinamizar a inclusão através do desporto, da cultura e lazer das pessoas com deficiência, e é importante que sejam olhadas também as pessoas com deficiência visual, forma de integrarem novas atividades e que seja em todo o país, que se tenha atenção às vezes às discrepâncias geográficas, às diferentes oportunidades e, portanto, que seja abrangente em todo o país e haja essa possibilidade para qualquer pessoa com deficiência visual possa praticar alguma atividade física. E nisto também, tanto no sexo, dentre as pessoas do sexo masculino como feminino, e por isso também deixo aqui uma questão, se têm verificado alguma diferença nesse sentido nos atletas de diferentes, ou seja, diferença de género na prática desportiva dentro da deficiência visual. Era importante às vezes perceber de que forma é que o trabalho deve ser incentivado, também dentro das idades. Sabemos o quanto é importante incentivar desde a tenra idade a prática desportiva e como é que tem sido feito esse trabalho junto dos jovens. Também sabemos que a pandemia afetou fortemente a prática desta atividade, com redução de alguns atletas. Como é que tem sido feito como é que tem sido feita a estratégia para que se estimule mais pessoas com deficiência visual a praticar a atividade desportiva? Sabemos que agora irão decorrer os Paralímpicos em Tóquio e houve um reforço nesse sentido, até financeiro, e foi importante, e esperemos que
agora até com o apuramento de algumas pessoas, dos 32 atletas, entre eles estão até Marco Menezes na natação e também no judo, Djibril Lafet. É importante que estes atletas também acabem no seu trabalho, que é feito e que agora vai ser destacado através dos Paralímpicos, possam incentivar mais pessoas a praticar esta atividade e, portanto, neste sentido, o que é que tem sido feito para realmente incrementar esta atividade desportiva? Sabemos que há muito caminho a fazer, entretanto houve-se aí um estudo interessante promovido pela PwC sobre o impacto do desporto, os incentivos na área desportiva em Portugal. Verificamos que realmente há caminho a trilhar se compararmos com a média europeia, mas também foi importante ver que entre abril de 2011 e maio de 2014 houve uma redução nesse investimento, mas que agora, desde 2015, que se retoma esse investimento na área desportiva, havendo mais despesa pública na área desportiva, e isto é essencial, esta retoma neste investimento nesta área e promoção de realmente de hábitos saudáveis e que possam as pessoas sentir, possam as várias pessoas, tanto com deficiência ou sem deficiência, possam realmente ter este modo de vida que vos promoverá certamente uma melhor qualidade e um bem-estar certamente na sua vida. E, portanto, das 6 questões que referi há pouco, e obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Marta Freitas. Iria agora chamar a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Diana Santos, para a sua intervenção. Boa tarde, Sra. Deputada. 5 minutos. Boa tarde a todos, a todas. Obrigada, Sra. Presidente. Deixe-me só ligar aqui o vídeo, que acho que ainda não... Não estamos a vê-la ainda, não. Estamos a ouvi-la. Agora já esteja com... Já. Agora sim. Então... muito obrigada à Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual. Desde já enaltecer aqui a mudança de nome, de facto muito mais adequada, não é? Àquilo que são também os vossos princípios e àquilo que a Convenção dos Direitos para as Pessoas com Deficiência nos diz. E saudar-vos a vós, à doutora Lia Silva e a todos os vossos atletas que também tantas alegrias, não é, nos têm dado. Também congratular aqui o vosso trabalho por contribuírem para algo que é tão importante como o desporto na vida de qualquer pessoa, mas também fazer aqui uma referência especial ao quanto o desporto contribui para a autodeterminação das pessoas com deficiência e de todas as pessoas, não é? Porque aqui não há desigualdades. Também para como a promoção da igualdade de tratamento das pessoas com deficiência e da forma como contribui para a eliminação das várias formas de discriminação destas pessoas e, consequentemente, para a sua integração social e cívica. De facto, vocês fazem um trabalho muito, muito importante, com destaque para o goalball, que eu acompanho e da qual também sou fã, principalmente aqui da equipa feminina, e como é tão raro, não é, termos equipas femininas no desporto de competição. E, portanto, um bem-aja também por apostarem nas nossas mulheres, que tanta falta faz e que tanto nos deixa também contentes. A nível das perguntas, eu gostaria de vos colocar as perguntas que eu coloco quase sempre a todas as associações que aqui nos vêm ajudar, que de facto é o papel que vocês têm e que tanto nos dão aqui material para nós podermos trabalhar. E, portanto, a nível a deputada Marta Freitas também perguntou, e eu reforço a pergunta, ainda existe uma desigualdade de género que é visível das nossas meninas, raparigas e até mulheres no acesso ao desporto. Eu gostaria de saber da vossa sensibilidade, porque é que isso acontece, e também que práticas e políticas é que poderão haver para contornar essa tendência e para tornar o acesso ao desporto mais igualitário. Depois também, a doutora Lia disse que, de facto, o desporto é efetivamente acessível a todos, não é? Mas as oportunidades não o são. Nesse sentido, eu gostaria de saber que dificuldades é que ainda existem na difusão e na própria prática desportiva para pessoas cegas
e que apoios é que seriam necessários e o que é que nós, a nível de políticas para o desporto, poderíamos fazer para que vocês tivessem também mais condições, quer a nível dos treinos, quer a nível até da promoção das próprias acessibilidades, para que todas as pessoas possam praticar o desporto que querem. Depois também, não sei se vocês intervêm muito com meninos ou com um público mais novinho, mas também saber qual é a vossa experiência e a vossa prática a nível do desporto adaptado nas escolas, e como é que a atividade poderia ser mais inclusiva e que propostas é que nós também poderíamos aqui apresentar para que isso se concretizasse. Da minha parte é tudo, muito obrigada. Senhora Deputada Diana Santos, muito obrigada pela sua intervenção. Agora convido a usar da palavra a Senhora Deputada Diana Ferreira, do PCP. Boa tarde, Senhora Deputada. Muito boa tarde, Senhora Coordenadora. Penso que me conseguem ouvir. Agora sim, penso que já me conseguem ver também. Muito obrigada. Muito boa tarde, antes de mais, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual, de agradecer a primeira intervenção que foi feita pela doutora Lia Silva, e de começar por dizer que para o PCP o desporto, enquanto direito constitucional que é de todos, não é? E para todos, é também ele um instrumento de inclusão, de integração, de promoção também de laços de solidariedade, de trabalho em equipa, de trabalho coletivo, de um conjunto de valores que estão também subjacentes à prática desportiva, sendo também um instrumento no combate a discriminações, a desigualdades também, bem como todos os benefícios que tem e que são reconhecidos no âmbito da saúde física e da saúde mental. E naturalmente que todos estes elementos não são pouco importantes quando falamos do direito das pessoas com deficiência à prática desportiva. E neste sentido importava também saber do conhecimento que a vossa associação possa ter, nomeadamente dos vossos associados, dos vossos atletas, e considerando também todo o trabalho que desenvolvem, que desde já também gostaria aqui de valorizar, mas do conhecimento que têm, efetivamente, de perceber dificuldades que possam existir, porque para muitas pessoas com deficiência continua a ser negado este mesmo direito ao desporto e à prática desportiva. E colocava aqui alguns elementos muito concretos para tentar perceber o conhecimento que tenham de dificuldades que possam existir. Desde logo na questão dos próprios equipamentos desportivos devidamente adaptados para que possam ser, no fundo, usados sem qualquer tipo de dificuldade ou discriminação por pessoas com deficiência, no vosso caso, por pessoas com deficiência visual. Perceber se sentem, a nível nacional, bem além até da realidade diria eu, das áreas metropolitanas ou de zonas urbanas, também do conhecimento que possam ter sobre essa realidade, que para nós é importante, da disponibilidade ou não de equipamentos que estejam acessíveis e que sejam também eles promotores da prática do desporto para pessoas com deficiência. E tentar também perceber se, no trabalho que têm desenvolvido com os vários atletas e no conhecimento que têm da situação, as situações ou a avaliação que fazem da prática da educação física nas escolas, de muitas vezes muitas crianças com deficiência não terem condições para a prática da educação física nas escolas, nem para a participação muitas vezes no âmbito do desporto escolar. Que informações também é que de alguma forma têm sobre isto, considerando até que naquele que é um percurso, digamos assim, de prática de cultura física, de atividade física e de, naturalmente, atividade desportiva, a educação física nas escolas assume um papel importantíssimo no desenvolvimento motor das crianças, na formação integral das crianças e dos jovens, naturalmente, mas também nestes primeiros passos que muitas vezes são dados para um nível de competição mais avançado. Um papel que também é desempenhado também pelo próprio desporto escolar e que muitas vezes as limitações ou as negações que existem às crianças com deficiência nestas duas dimensões são também elas
outras entraves a desenvolvimentos futuros na prática de um desporto de alta competição. Por isso também conhecer naturalmente a opinião ou informações que tenham sobre isto e que possam ajudar à intervenção dos grupos parlamentares para que possamos derrubar também barreiras que ainda persistem no acesso a este direito fundamental. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira, muito obrigada pela sua intervenção. Penso que online não estará mais ninguém para intervir, dão-me sinal que não. Portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, queria aqui deixar um bem-aja à Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência pelo trabalho que estão a desenvolver, porque são uma motivação para as pessoas com deficiência visual para poderem afirmar-se no desporto e para ser um sinal claro de que a deficiência não é sinónimo para não podermos fazer uma vida perfeitamente adaptada e normal às circunstâncias em que vivemos, e o desporto é, sobretudo, um grande incentivo e tem a Associação dado um contributo fundamental para a prática de vários desportos, e uma das questões que gostaria de deixar é a questão da preparação para os Jogos Paralímpicos. Se tiveram, porque a esta altura com certeza já estarão numa fase muito adiantada de preparação, se tiveram o apoio que era necessário, se os vossos atletas vão com o apoio que era esperado, ou se falta aqui alguma questão que possamos até dar um contributo para alinhar e para podermos superar. A questão de que aqui também já foi falado do desporto na escola e no desporto para os mais novos, se há alguma ideia que nos gostaria aqui de deixar, algum contributo vosso para podermos desenvolver políticas de desenvolvimento da prática desportiva à pessoa com deficiência visual desde tenra idade. E, de facto, que políticas é que ainda podemos desenvolver para ajudar as pessoas com deficiência visual a poderem praticar o desporto e a poderem continuar a afirmar-se? Mais uma vez, muito obrigada pela vossa colaboração. Deixo-vos agora a palavra para a última intervenção de hoje, mais 10 minutos. Não sei se a doutora Lia Silva quer repartir com o colega ou se vai usar os 10 minutos. Estão perfeitamente à vontade para o fazer. Muito obrigada. Faça favor. Obrigada pelas vossas questões. Eu vou tentar dar o meu melhor para responder a todas. Se calhar começava por esclarecer aqui relativamente à questão da senhora deputada, a última relativamente à preparação paralímpica. Nós, infelizmente, seriam boas notícias se nós estivéssemos incluídos na comitiva que se prepara agora para partir para Tóquio, mas de facto, apesar do goalball ser uma modalidade paralímpica, é uma modalidade altamente competitiva ao nível europeu e, portanto, Portugal ainda não se qualificou para participar nos Jogos Paralímpicos na modalidade de goalball. Para vos explicar resumidamente, como dizia, existem mais de 30 países a praticar de forma federada goalball, portanto existem mais de 30 seleções nacionais de goalball, e a seleção portuguesa tem vindo ao longo dos anos a crescer em força e a crescer em resultados, e neste momento nós encontramos classificados no grupo B. Existem tantas equipas que existem 3 divisões, a A, a B e a C, e só os classificados, portanto, de topo na divisão A é que ficam aptos para participar nos Jogos Paralímpicos. Nós ainda não conseguimos subir à divisão A, mas para lá caminhamos, ou temos essa ambição de um dia chegar à divisão A. Devo dizer-vos também que a nossa seleção júnior, a nossa seleção mais jovem, foi vencedora do ZEPIC, portanto, os Jogos Europeus Paralímpicos, em 2019 na Finlândia, e por causa disso os atletas da equipa integram agora o Programa de Esperanças e Talentos Paralímpicos. Mas, quem sabe, esperemos que assim seja possível, em 2024 estar presentes em Paris. Relativamente às outras questões colocadas, se calhar aqui abordar a questão da diferença de género, sem dúvida que
sabemos nós e sabem também as senhoras deputadas que as mulheres com deficiência enfrentam uma dupla discriminação no acesso à prática desportiva, discriminação essa que está associada ao seu género e à sua diversidade funcional. E, portanto, no nosso país a discrepância entre a participação de mulheres e homens com deficiência é ainda muito significativa e na prática do goalball, em particular, esta realidade é flagrante. Portanto, o número de jogadoras de goalball inscritas nas competições nacionais de goalball, filiadas na nossa associação, corresponde a 1/10 do universo de praticantes da modalidade. E, portanto, as mulheres com deficiência precisam de se sentir empoderadas para se envolverem na prática desportiva, é esse o nosso entendimento. As jogadoras de goalball, em particular as mulheres com deficiência visual em Portugal, relatam que o desporto é uma via essencial para afirmarem a sua competência e o seu valor, assim como para expressarem a sua dimensão e proeza física e para se sentirem também competitivas. E nós estamos convictos que também os próprios jogadores masculinos da modalidade também têm um contributo importante a dar para o sucesso das iniciativas que promovam a participação das mulheres. Portanto, num verdadeiro movimento he for she. Portanto, nós achamos que, de facto, tem que ser dado um apoio. Na verdade, nós tínhamos e temos ainda um projeto de seleção nacional feminina que não tem recebido, tem havido aqui alguns obstáculos ao financiamento e, portanto, o financiamento que nós recebemos é sobretudo encaminhado para a seleção nacional masculina, que já tem dado cartas e provas em várias competições. E, portanto, aqui o financiamento tem sido parco no que diz respeito às oportunidades de desenvolver uma seleção nacional feminina. Porém, nós temos tido ao longo dos anos, como dizia, através do programa de financiamento a projetos, também tentado, junto das escolas, nomeadamente as escolas de referência para alunos cegos e com baixa visão, motivar as alunas, motivar as jovens a participar não só no goalball, como também no showdown. Portanto, eu continuo a achar que, sem dúvida, que este é um eixo de intervenção urgente e que passa não só por haver mais financiamento também no que diz respeito ao apoio a uma seleção nacional feminina, mas também haver uma sensibilidade por parte dos atores das escolas, dos professores, para incentivarem as suas alunas a manterem-se ativas e a experimentarem desporto também destinado exclusivamente para pessoas com deficiência visual. E falando nisto, já que as questões também colocadas foram sistemáticas neste sentido em relação aqui à população mais jovem, nós de facto reconhecemos a urgência que é envolver jogadores mais jovens na prática de atividade física e nomeadamente também na prática do goalball. A Anvis teve em tempos uma presença mais assídua de jovens nas competições nacionais, tínhamos uma competição exclusiva para a população jovem e tivemos de facto aqui dificuldade depois em dar continuidade a essas iniciativas. Os jogadores foram crescendo e foram também, por um lado, é um sinal positivo, foram sendo incluídos nas equipas séniores dos clubes. Por outro lado, nós ficamos aqui com poucas equipas disponíveis para continuar a fazer este torneio. Contudo, mais uma vez através dos projetos financiados pelo IMR, nós fomos capazes de realizar um projeto de um torneio juvenil com várias escolas de referência para alunos cegos e com baixa visão no distrito de Lisboa, e eu creio sinceramente que há uma parte muito importante a desenvolver na formação dos professores, e a Anvis também tem dado respostas nesse sentido. Neste contexto pandémico, temos apostado nas formações online, com créditos para professores e, portanto, temos tido formações bastante participadas, mas continuamos a achar que no ensino superior os estudantes precisam de ter um contacto muito mais cedo na sua formação com o desporto adaptado, e isto promoverá neles atitudes e uma preparação para
para incluir os alunos com deficiência, neste caso em particular, com os alunos com deficiência visual. O que nós sentimos é que muitas vezes os professores não sabem bem que respostas dar a estes alunos, e eu creio que se na formação destes professores houvesse um investimento maior em tornar fácil o contacto com o desporto adaptado, estes professores sentir-se-iam muito mais bem preparados e a sua intervenção seria muito mais eficaz junto dos alunos cegos e com baixa visão. Penso que perdemos o contacto com a doutora Lia, não sei se iremos a tempo de retomar a ligação com a Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência. De facto, foi aqui a internet também tem destas vicissitudes e às vezes complicam os nossos trabalhos. Estávamos quase a terminar, mas ainda tinha aqui algum tempo para podermos ouvir a doutora Lia Silva. Se, entretanto, conseguirmos retomar esta ligação, obviamente teremos muito gosto em ouvir as explicações finais e os contributos finais que a Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual aqui nos queriam deixar ficar. Aproveito este tempo de espera que aqui vamos fazer para deixar aqui um cumprimento muito especial à senhora deputada Diana Santos, que hoje está de parabéns. Não o fizemos há bocadinho, fazemos-lo agora. Não sei se está ainda a ouvir-nos e a ver-nos, senhora deputada Diana Santos. Estou aqui, muito agradeço. As nossas desculpas, devia ter sido há bocadinho, mas mais vale tarde que nunca, não é? E, portanto, obrigada aqui fica a todos. aqui os votos de todos nós, as maiores felicidades para si, muitos parabéns. São um desejo também de cada um dos membros deste grupo de trabalho do direito das pessoas com deficiência. Um dia bom para si e muito obrigada também pelo seu contributo neste grupo de trabalho. Penso que ainda não temos a doutora Lia. Vamos ver se conseguimos... não sei se o doutor Gonçalo Augusto está em linha e se quer continuar esta intervenção. Doutor Gonçalo? Temos o doutor Gonçalo. Doutor Gonçalo, estamos a vê-lo, não estamos a ouvi-lo. Peço desculpa que entretanto tinha... Não sei se quer continuar a intervenção que foi interrompida pela doutora, a intervenção que foi interrompida e, portanto, que não deu a oportunidade à doutora Lia concluir o raciocínio que estava a ter e os contributos que estava a deixar. Penso que o doutor Gonçalo poderá terminar esta intervenção da associação, é assim? Não sei exatamente o que é que ele queria dizer a seguir, mas a Andevis realmente tem apostado nas formações para professores, para treinadores, mas sendo que se calhar não existe aqui uma boa formação por parte dos mesmos, e mesmo quando aplicam em turmas maiores, e quando temos um aluno com deficiência visual ou dois numa turma, também é depois difícil aplicar e gerir as aulas de educação física ou mesmo no desporto escolar. As horas, por vezes em escolas de referência, as aulas de goalball são na hora do almoço, ou seja, não há aqui um espaço próprio, um tempo próprio dedicado também para a prática desportiva. Eu penso que seria mais ou menos por aí que a doutora Lia queria intervir. De resto, de todos os pontos abordados, eu penso que correspondeu às perguntas. Muito obrigada, Dr. Gonçalo Augusto, por estes contributos que acabou por deixar. Penso que retomamos o contacto com a doutora Lia Silva. É assim, doutora Lia? Bem-vinda de volta. Estão a ouvir-me? Estamos a ouvi-la, não estamos a vê-la. Eu estive a falar este tempo todo e não me estavam a ouvir? Estivemos a ouvi-la sempre. Ok, é que isto desligou entretanto. Desligou há cerca de 1 minuto e meio, mais ou menos. O Dr. Gonçalo teve a oportunidade ainda de deixar algum contributo acerca da matéria que estava aqui a expressar. Dou-lhe a oportunidade, agora que retomamos a ligação consigo,
para concluir o seu pensamento e os contributos que estava a deixar em relação a este assunto que estava aqui a abordar do desporto e dos jovens e da formação dos professores. Faça favor. Sim. Pois, eu ia passar, se o meu colega quisesse dizer alguma coisa mais, eu ia passar-lhe a palavra, mas já que ele falou, deixar-vos com a certeza de que a direção da Andevis, que renovou o seu mandato em 2020, pretende apostar nestes eixos e reconhecemos a urgência de continuar a investir no mundo feminino, na participação feminina neste universo desportivo, na participação dos mais jovens, na formação dos seus professores e na criação de condições para que Portugal seja cada vez mais bem representado nas competições internacionais. E, portanto, essa é a nossa ambição e é para isso que trabalhamos. Muito bem, aqui a oportunidade de concluir este pensamento e deixar estes contributos. Uma vez mais, o Grupo de Trabalho de Direito das Pessoas com Deficiência quer aqui deixar um agradecimento muito grande pela vossa colaboração, por aquilo que hoje nos deixaram expresso. Bem-aja à Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência, um resto de um dia bom e de bons trabalhos. Esperemos que na próxima oportunidade já possamos ter os vossos atletas nos Paralímpicos e que é sinal de que conseguiram atingir o topo nesta modalidade. Muito obrigada à doutora... Muito obrigada a todos. Muito obrigada à doutora Lia Silva e ao doutor Gonçalo Augusto. E vamos terminar assim este grupo de trabalho nesta segunda sessão legislativa. Agradecer aos grupos parlamentares, aos nossos técnicos, às pessoas do secretariado, a cada um de vós que permitiu que semana após semana pudéssemos estar mais atentos à questão dos direitos das pessoas com deficiência para que cada um de nós, no âmbito do seu trabalho, possa contribuir com políticas de inclusão verdadeiras e de contribuir para a melhoria da vida das pessoas com deficiência. Teremos uma próxima reunião já numa nova sessão legislativa. A todos, muito obrigada. Um cumprimento, mais uma vez, muito especial à aniversariante do dia, à senhora deputada Diana Santos. Nós marcamos encontro, então, depois do descanso das férias de verão e desta interrupção. Uma boa tarde a todos e muito obrigada. Boa tarde.